Bom dia, boa tarde, boa noite. Encerrando a parte de projeto, iremos analisar um pequeno projeto, ver o que ele tem, ver o que foi colocado nele. O nome desse projeto foi intitulado de MEM Hotspot. Geralmente a gente chama de rede hotspot aquela rede que qualquer pessoa pode ter acesso, seja ela aberta, na qual a pessoa não precisa pagar nada, ou seja aberta, mas que a pessoa precisa pagar uma taxa para estar acessando. Esse tipo de redes é muito comum em aeroportos, em hotéis, em praças. E o intuito, quando ele foi montado, foi basicamente esse: criar uma rede metropolitana de acesso livre, com uma cobertura a nível de uma cidade. Então, esse foi o principal objetivo dele. E na introdução do projeto, você vai dizer o que ele é e basicamente o que ele propõe. Então, a criação de uma rede metropolitana do tipo hotspot, do tipo que qualquer pessoa pode ter acesso, onde os usuários poderão pagar uma taxa de utilização. Então, a princípio, é uma rede aberta, mas que a pessoa precisa pagar uma taxa para poder utilizar. E continua, será implantada em locais públicos, tais como praças, avenidas, pedestres, ciclistas e comunidade próxima poderão usufruir dos benefícios dela. Então, esse é um projeto que cobriria uma cidade e que levaria a internet para determinados locais. A princípio dela será acesso à rede global dos computadores, internet com alta velocidade. Essa rede ela traria uma portabilidade, porque o usuário poderia acessar ela em qualquer lugar da cidade onde tivesse esses pontos de hotspot. A pessoa usaria somente quando tivesse necessidade, não precisava ficar conectado direto. Então, quero usar 1 hora. Compra o voucher, o acesso por 1 hora. Pagou pelo acesso, você tem 1 hora para navegar. Esse modelo de projeto ele pode ser usado para ser implantado em outros lugares, ou pode ser adaptado, pode ser mudado. Então, não precisa ser uma infraestrutura física. Um projeto é algo que você pode pegar como modelo e pode ir adaptando às suas necessidades. É colocado como será a estrutura desse projeto, todos os componentes necessários. Então, o projeto ele vai ter o objetivo e escopo. O tipo do projeto vai ser uma rede MEM. Vai ter as descrições do projeto, as tecnologias utilizadas, o diagrama lógico, diagrama de topologia, diagrama de cabeamento e o diagrama de cabeamento com a cobertura toda de Asfaré. A definição do cabeamento vai ter o mapa da banda, quais endereços IPs essa rede poderá utilizar, a previsão de custo, então quanto vai custar esse projeto. Então, temos que definir os equipamentos, os materiais, a mão de obra e o resumo orçamentário. Quanto realmente vai ser gasto para a implantação desse projeto. E, por último, tem a configuração de roteador. Na realidade, essa configuração pode estar embutida em roteadores, mas pode estar relacionada à configuração das suítes, configuração de servidores, configuração de câmara de segurança. Então, os equipamentos que serão necessários configurar. Então, aqui foi especificado apenas roteadores. Tem um objetivo do projeto, qual é o princípio, por que veio esse projeto. Então, tem que ter um objetivo simples e claro. Então, o objetivo dele é porque ele proporcionará a criação de uma infraestrutura capaz de promover recursos de uma rede MEM, permitindo conectar milhares de pessoas através de pontos fixos em espaços públicos. Vai falar um pouco sobre os aspectos, considerando relação custo, benefício, segurança, crescimento, expansão, caso queira. O escopo, vai falar um pouco sobre o escopo, e o escopo de rede vai ser uma MEM.
com interligação de equipamentos através de redes ópticas, cabo de fibra óptica, com o servidor. Então vai ser ligado toda a infraestrutura aos terminais e ramificações da rede com cabeamento TP. Nesse caso, a infraestrutura será formada com parte óptica e com parte de cabeamento TP, cabo de rede elétrico. Então serão interligados suítes, roteadores, sistemas de proteção e detecção de intruso. Dentro do projeto mesmo tem a descrição sumária. Então ele vai dizer por que foi pensado esse projeto. Vai falar também sobre a cobertura, o atendimento, onde vai ser essa cobertura, a quantidade. Vai falar um pouco também sobre a velocidade que o usuário terá e fala também sobre a taxa que o usuário vai poder pagar para estar utilizando esse serviço. Vai falar também sobre a segurança, parte da segurança da rede, envolve criptografia e envolve também isolamento de usuário. Esse isolamento de usuário significa que nenhum usuário da rede vai conseguir ver o outro. Se você fizer um scanner na rede, por exemplo, você não vai ver quem está conectado à rede. Então, isso é um dos princípios da segurança. Pode ter 1000 usuários conectados na rede, ninguém vai conseguir enxergar ninguém. Então, entra-se os princípios da segurança. Vai falar um pouco sobre as tecnologias que serão utilizadas. Vai falar sobre o padrão e modelo utilizado, no caso modelo OSI. Vai falar sobre os equipamentos GPON e EPON, são equipamentos utilizados na parte de tecnologia óptica, nas redes de fibra óptica, equipamentos elétricos, tipo de cabos, protocolos de autenticação de usuário. Nesse caso, ele usa uma função chamada Captive Portal. Captive Portal é uma das opções que tem para que o usuário, quando comprar o voucher, ele consiga acessar o Captive Portal e digite o seu voucher ou o seu usuário e senha para poder se conectar à rede. Os equipamentos serão utilizados, até as conexões. Temos os diagramas, diagrama lógico. No diagrama lógico você vai especificar o que vai ter dentro do projeto e como será trabalhado. Nesse caso tem a central de rede, que foi chamada de CTR. Tem a PMA, Praça da Matriz, Avenida Principal, APR, PL, Praça das Populares, e assim você vai adicionando os objetos que você precisa para ter na sua rede. Como é que eu faço, por exemplo, o diagrama lógico? O diagrama lógico você terá auxílio de alguns programas. Um dos programas que pode ser utilizado é o software chamado de DIA, e através desse software você será capaz de elaborar os seus diagramas. Não apenas o diagrama lógico, mas também o diagrama físico. Então poderemos adicionar, criar o nosso diagrama lógico através do DIA. Você pode adicionar um e pode copiar e colar para que todos fiquem com as mesmas dimensões e poderá interligar os mesmos. E dessa forma você pode montar seu diagrama, poderá escrever aqui dentro, poderá dizer o que é.
E assim você pode montar o seu diagrama. Então nós temos o dia, que é o software no qual você pode montar o diagrama. Após terminar, você pode salvar a aplicação e poderá exportar ela no formato PNG para colocar no seu projeto. Então, o dia é uma ferramenta na qual você poderá trabalhar para montar os seus diagramas. Vai explicar sobre cada, vamos dizer assim, equipamento presente. Então, após fazer o diagrama, você adiciona, você poderá fazer uma breve descrição do que vai conter nesse diagrama e de como serão classificados, quais são os objetivos. Então, você pode fazer uma breve descrição do diagrama lógico. Nesse caso, ele diz o seguinte: vai ser na CTR, que controlará tudo através dos servidores e de seus subsistemas de segurança e proteção. Então, no caso da CTR, seria a central da rede. Temos ainda o diagrama de topologia, que vai especificar, por exemplo, as interligações. Então, ele começa a dizer que fora da central, todos os pontos estarão interligados por equipamentos de fibras e nas extremidades por cabo UTP elétrico. Ou seja, a fibra óptica vai estar interligando toda a cidade, mas na ramificação final, na extremidade, para ligar os outros equipamentos, serão adicionados cabos elétricos. Então, temos esses objetos que precisarão estar ligados com cabos elétricos, ou seja, junção das duas tecnologias. Aí ele ainda vai falar, os equipamentos de fibra estarão ligados à central através de suíte core, que seria a suíte principal, a suíte núcleo, a suíte cabeça, na qual vai estar interligada todos os outros equipamentos. O servidor vai ser responsável por controlar toda a rede interna e fazer a ponte com o servidor global. Ou seja, o servidor da rede vai estar interligando todos os equipamentos da rede interna, e é ele que vai fazer o acesso à internet. Então, feito a descrição do diagrama de topologia, nós montaremos o diagrama de topologia. Diremos onde fica a suíte core, o que vai estar ligado à suíte core, por exemplo. Nós temos a internet, temos o firewall, que vai proteger a rede interna da rede global de computadores. Temos o servidor, que é quem vai gerir todos os outros equipamentos, ou seja, é o servidor que vai controlar todos os outros equipamentos da rede. E ele vai estar ligado à suíte, e a suíte é quem vai fazer a distribuição com todas as outras suítes. Nesse caso, todos os equipamentos receberão uma abreviatura para podermos identificar. Então, baseado no diagrama lógico, que nós criamos abreviações, no diagrama de topologia, nós também iremos usar as abreviações para definirmos onde fica cada equipamento. Então, colocamos o nome do equipamento e colocamos o lugar onde esse equipamento estaria. E dessa forma a gente consegue identificar dentro do projeto onde ficaria cada equipamento. Todos os equipamentos de hotspot, eles terão que ter o mesmo nome na rede. Todos os equipamentos, eles devem ter o mesmo nome na rede. Por quê? Porque o usuário poderá passar de um para o outro e se conectar automaticamente. Então, em Live Hotspot, se tiver 1000 roteadores, todos terão o mesmo nome de rede. Isso vai permitir que um usuário consiga se conectar em todos sem precisar estar toda vez pegando seu aparelho, abrindo e procurando a rede para conectar. Então, se olharmos, todos terão o mesmo nome.
o diagrama de topologia, onde pode ser criado. Então, para criar o diagrama de topologia, nós também poderemos utilizar o software DIA. Então, o software DIA você poderá utilizar para criar normalmente. Então, nós poderemos escolher os equipamentos, poderemos escolher equipamentos de antenas, de rádio, roteadores, torres. Então, todos os equipamentos que a gente precisa, a gente encontra também no DIA. E dessa forma, vocês poderão adicionar equipamentos e fazerem as ligações entre eles. Então, no DIA, você também pode estar adicionando equipamentos e montando as conexões entre eles. Outra forma, por exemplo, para estar adicionando os equipamentos, seria utilizar o software da Cisco, onde você pode montar toda a infraestrutura de rede e depois você pode salvar a imagem e adicionar no seu projeto. Então, nós temos como montar, tanto no DIA como no Cisco, essa infraestrutura para nosso projeto. A outra parte foi a parte do mapeamento que foi adicionado nesse projeto, o mapeamento, já que fazia parte de uma cidade, então a melhor forma, por exemplo, de explicar esse projeto para a pessoa que fosse analisar, seria ver, por exemplo, no mapa onde seriam essas coberturas, ou até onde essa rede poderia chegar. Então, foi feito o mapeamento na cidade e foi traçado linhas mostrando onde passaria os cabos e, por exemplo, onde seria implantado os roteadores para acesso livre. No nosso caso, na parte superior aqui, nós temos a pracinha da moeda, onde seria implantado, marcado com pontinho, na pracinha da pedra de fogo, na pracinha do mercado, ou na praça do mercado, na praça da igreja, ainda lá na praça do centro social, teríamos na praça do Parque de Vaquejada e na praça lá das Populares. Então, esse projeto, ele contemplaria toda a cidade. Então, a cobertura dele seria de toda a cidade. E o ponto onde seria a central de controle seria lá no Mercado Central. Seria lá na praça principal. Então, esse projeto, além da parte do diagrama de topologia montado, explicando qual equipamento e cada equipamento onde estaria, e a interligação pelos cabos, foi necessário também fazer esse mapeamento da cidade, mostrando onde passaria o cabeamento. Se, por algum motivo, não fosse, por exemplo, esse tipo de projeto, fosse um projeto para um prédio, teríamos que montar a infraestrutura do prédio, a sala. Então, para isso, nós poderíamos utilizar outros softwares específicos. Então, nós temos aqui o mapeamento da cidade e nós temos ainda o diagrama de cabeamento, a distribuição dos cabos e equipamentos na cidade. Então, foi feito das duas formas. Então, colocamos o mapa e colocamos os equipamentos, a distribuição dos equipamentos. Então, temos também o diagrama de cabeamento, que pode ser esse como pode ser esse outro. Os dois servem da mesma forma. E o diagrama de cabeamento, por exemplo, dentro de uma empresa. O diagrama de cabeamento dentro de uma empresa deverá ser
criado, construído, desenhado como seria a parte do prédio. Tem que ser feito as suas subdivisões, e nessas subdivisões dizermos, por exemplo, quais equipamentos ou quantos equipamentos seria em cada sala. Teríamos que especificar, por exemplo, por onde passarão os cabos e até onde esses cabos irão se conectar. Então, nesse caso, nós temos essa suíte e todos os cabos convergem para essa suíte. Então, ela é a suíte de distribuição entre todos os outros equipamentos. Então, essa suíte controla a conexão entre todos esses equipamentos. E essa suíte, ela vai estar ligada a uma outra suíte e a outros equipamentos, como, por exemplo, o segundo andar. Então, a suíte B vai estar ligada à suíte A. E assim sucessivamente, quantas suítes estiverem conectadas. No nosso caso, nós temos a central, e essa central vai estar ligada à suíte, e ela vai estar ligada ao equipamento, e o equipamento vai estar ligado à internet, ao WAN. Então, em um projeto de um prédio, por exemplo, nós teremos que montar a infraestrutura, montar todo o desenho do prédio, e dentro do desenho do prédio, você especifica quais equipamentos serão adicionados e a quais outros equipamentos esse equipamento está conectado. Então, é necessário fazer isso no diagrama de cabeamento. Já no projeto de rede, o mapeamento, diagrama de cabeamento foi feito em cima do mapa. E no mapa foi adicionado toda a infraestrutura de cabo, por onde os cabos iriam passar e onde seriam interligados. Então, temos aqui dois tipos de cabo, onde passa esses pontos do Wi-Fi vermelho. É por onde vai passar todos os cabeamentos de fibra óptica. E em cima dele foi colocado o diagrama. E em cima dele foi colocado o diagrama de topologia. E em cima dele foi colocado o diagrama de topologia, especificando quais equipamentos estariam disponíveis em cada local. Então, utilizou o diagrama de cabeamento e, junto dele, já adicionou o diagrama de topologia. O software que dá para utilizar o diagrama de cabeamento, a Microsoft tem um software específico, ele é chamado de Vision, e nele você pode montar todo o diagrama físico. E nele você poderá montar o diagrama de cabeamento. Como, por exemplo, eu montei aqui a infraestrutura de uma sala que é muito comum para nós, que seria o laboratório de informática. No laboratório de informática, você adiciona as paredes, você pode estar adicionando as portas, os desenhos da porta, o ângulo de abertura, e aqui nós adicionamos os birôs e os computadores. Bem no canto vai ter o armário onde foi interligado todos os equipamentos através de cabo. Então tem como fazer o diagrama de cabeamento, diagrama de infraestrutura, utilizando determinados softwares. Teria como utilizar um outro software para fazer esse diagrama? Existem vários outros softwares com essa finalidade. E um deles é o Vision. Então, é uma aplicação que dá para elaborar esse tipo de projeto. Você pode fazer a descrição sobre essa parte. Você tem que definir qual tipo de cabeamento, qual tipo de equipamento será utilizado e como serão interligados. Então, tem que ser feito essas duas partes. Foi feito a descrição, cabo utilizado ou utilizando cabo de fibra óptica,
com um total de 7 pontos. Então, a fibra ótica vai interligar 7 pontos. E a quantidade de cabos que foram utilizados. 5.500 metros de cabo. No caso de 2 rolos de fibra ótica de 3 km. Por que comprou 2 rolos de 3 km? Por que não comprou rolos menores? Porque geralmente tem o limite, o tamanho de cabo, tamanho de rolo que é vendido. Então, o mais comum é o tamanho de 3 km, ou 3.000 metros de cabo. E nós definimos a origem, a conexão e as portas. Então, nós temos a nossa central, ou centro de distribuição, e essa central, ela tem as portas, que no caso é a suíte core. Então, a porta 2 vai estar ligada, por exemplo, ao hub PMC, que seria o hub do mercado central. Né? Isso, a identificação do cabo, vai ser o cabo de fibra óptica. Qual é o tamanho do cabo que saiu para ligar esse equipamento? 50 metros. Por quê? Porque é próximo. Então, a porta da suíte será 3. Vai estar ligado ao hub PMA, que é da Praça da Matriz. A fibra vai ser o cabo 1. Mesmo cabo que sai lá do mercado, vai ser o mesmo cabo que vai ser ligado na Praça da Matriz. Vai ser ligado no ponto 2, ou o segundo equipamento que será interligado com essa fibra. Vão ser 265 metros. A porta 4 da suíte vai estar ligada ao hub PPF, que é Praça da Pedra de Fogo. Vai estar ligado na fibra 1, né? Será o terceiro equipamento. E lá se foram 375 metros. E a mesma coisa vai acontecer com os outros equipamentos. A diferença é que vai ter uma fibra 2, uma segunda fibra. E essa segunda fibra vai ser a que vai descer para a praça do centro social, a mesma que vai passar no Parque de Vaquejada e a mesma que vai até as populares. Então, temos duas fibras, ambas indo sentido opostos e ambas tendo uma metragem diferente. Por quê? Porque vai de caixa em caixa. Então tem que especificar a quantidade de fibra utilizado na interligação desses equipamentos. Teremos o mapa de banda de endereço IP, onde nós teremos que definir toda a parte de referência a endereçamento da rede. Então, a princípio, nós precisamos utilizar uma determinada classe, né? E essa classe vai ser utilizada dentro de minha rede e as máquinas que irão utilizar essa classe, né, deverão estar presentes dentro dessa classe de endereço IP. Então, a classe de endereço IP vai ser muito importante, por exemplo, para identificar qual setor e qual local essa máquina se encontra. No caso da rede hotspot, nós não poderíamos, por exemplo, ter controle de qual IP o cliente vai ter. Por segurança, o IP do cliente não será visto por nenhum outro cliente, porque vai ter um isolamento de IPs. Logo, o controle vai ser mais interno via servidor. Então, é um controle interno. Nós não precisamos saber qual é o endereço do cliente nesse projeto, mas cada equipamento da rede da empresa deve ser identificado. Se cada equipamento da rede da empresa do cliente for ter o IP, logo esse equipamento deverá ser identificado. Então, teremos o endereço utilizado na configuração e teremos a máscara. Então, endereço de classe B, máscara de classe B. Então, temos esses dois pontos.
Temos o endereço que é chamado de endereço zero. Esse endereço é um endereço que poderá ser utilizado ou não. Você pode definir ele, e esse endereço pode ser utilizado por determinada máquina. Se fosse utilizar, ele poderia ser utilizado, por exemplo, para o servidor, para controle interno. E nós temos o endereço de broadcast, que é o endereço no qual receberão as solicitações de pacotes na rede, ou de endereçamento, ou de mídia. Nesse caso, esse intervalo não utilizado está reservado ao servidor. Então, esse endereço ele não pode ser utilizado, por exemplo, por outros equipamentos na rede. Por que não pode ser utilizado por outros equipamentos na rede? Porque ele vai ser utilizado pelo servidor. Então, o endereço zero é um endereço reservado, porque o servidor vai ser o responsável por utilizar esse endereço. E nós temos ainda uma subrede chamada de 1, que vai do 170.170.0.1. E esse endereço, ele vai utilizar o mesmo broadcast. Quem é responsável pelo broadcast? O servidor. E esse endereço, ele vai até o 170, 170, 236, 255. Ou seja, essa rede vai ser uma rede com uma cobertura muito grande. Essa rede vai ter uma cobertura gigantesca para poder suprir a necessidade de todos os clientes da rede. Nós temos a central, a tabela de IP da central. Então, os usuários poderão utilizar toda a rede. O local será de toda a rede. Os endereços IPs vão até o 236, 255 e teria um valor aí de 60 mil endereços, em torno de 60 mil endereços. A tabela de IP de roteadores para acesso remoto, para melhor gerenciar a rede, então poderá adicionar endereços, esses endereços fixos, para melhor controlar essas máquinas remotamente, para mim acessar elas remotamente dentro da rede, eu terei que colocar endereços fixos. No caso do servidor, eu já sei qual é o endereço dele, porque eu defini lá no princípio, reservei um endereço para ele, e para me acessar ele sempre que eu precisar, eu posso digitar esse endereço em algum sistema de controle. Você terá acesso ao servidor. Os roteadores, eles também deverão ter um endereço IP fixo. Para caso seja necessário, você pode estar acessando o roteador, pode estar reiniciando, pode estar reconfigurando diretamente da central. Então, precisamos configurar endereços físicos para que a gente possa ter acesso a esses equipamentos. Então, cada roteador terá um endereço, e esse endereço eu posso utilizar para acessar eles remotamente. Com esses endereços, só quem terão acesso é o pessoal que gerencia a rede. Os usuários comuns nem saberão que esses endereços existem. Os únicos endereços que ele acha que existem vai ser o endereço de broadcast, que será o próprio endereço do servidor. Mas o servidor você pode configurar para que estranhos não tenham acesso. Então tem como configurar, impedir que alguém acesse o servidor mesmo tendo o endereço dele. Você pode bloquear acesso local. Bloqueando o acesso local, as pessoas não conseguirão acessar o servidor. Existem as observações. Esta rede contará com sistema LAN virtuais, VLANs, atuando como isolamento de cada cliente. Ou seja, cada cliente vai ser isolado, não vai conseguir ver o outro. Cada usuário que receber um IP não conseguirá ver o outro. Então, por medida de segurança, em uma rede aberta, isso seria a melhor forma. Tem que ter a previsão do custo. Essa previsão de custo deve ser levado algumas coisas em consideração.
Nesse caso, eu usei como parâmetro 2% ao valor do orçamento por mês. Vou fazer um orçamento. O orçamento eu terei que verificar quando vai ser implementado esse projeto, quando serão comprados os equipamentos. Porque o valor do equipamento hoje não será o mesmo valor do equipamento daqui a um mês, por exemplo. Então, se a pessoa quiser para 6 meses, eu terei que adicionar entre 5% a 6%, que seria 2% por mês, o valor a mais no valor do orçamento. Então, você deverá criar uma tabela com os equipamentos, terá que definir cada equipamento, e dentro desses equipamentos você terá que dizer, por exemplo, o valor unitário do equipamento. Quais são os equipamentos? Um Access Point Indoor, que serão os roteadores sem fios, que levarão internet para os clientes. O modelo dele é um Ubiquiti Mesh. A função Mesh nos roteadores, eles criam uma rede na qual você consegue ser transferido de um roteador para outro sem perder o sinal. Então, eles funcionarão na frequência 2.45 GHz, que é a frequência Wi-Fi. Eles terão uma porta Ethernet que vai até 1000 megabits. Ou seja, se tiver, por exemplo, 500 pessoas conectadas no mesmo roteador, eles conseguirão navegar, como nós definimos a velocidade para eles, 2 MB. Então, num equipamento de 1000 megabits, teremos 500 pessoas conectadas com até 2 MB. Ele suporta mais de 1000? Suportaria mais de 1000, só que a velocidade seria reduzida, seria muito reduzido. Então, serão instalados esses equipamentos, né, nas praças e espaços públicos. Então, precisaríamos de 7. Por que 7? Porque nós definimos esses equipamentos onde eles seriam instalados. Então, definimos 7 equipamentos. Se nós olharmos no mapa, esses serão os pontos onde serão instalados os equipamentos. Teremos, sim, e o valor de cada equipamento desse é R$ 800, e com os 7 serão gastos 5.600. Teremos a suíte. A suíte, ela é uma suíte de fibra óptica. Ela tem 24 portas, com suporte à fibra óptica, mais um Ethernet. Ela vai ser instalada na central, vai ser o núcleo da rede, vai ser uma e ela custa R$ 1.200. Vão ser instalados alguns hubs do tipo TP-Link. Esses hubs têm uma porta de fibra óptica e tem uma porta Ethernet. A fibra óptica que vem na central vai entrar nesse hub, e o hub com um cabo de rede vai ser conectado aos equipamentos de rede sem fio, Ubiquiti. Eles estarão nas praças e espaços públicos, assim como os roteadores, porque eles vão servir para ligar os roteadores. Vão ser instalados 7, cada um a 120, R$ 840. Nós temos o servidor do tipo do modelo fabricado pela HP, com o Intel Xeon, com 16 GB de RAM, de HD, 2 HDs de 300 GB, e temos uma fonte redundante. Fonte redundante significa que quando uma queima, vai ter uma outra fonte para abastecer ele. Ele tem duas fontes de energia. E ele é do tipo que pode ser instalado em rack 2U. Ele tem duas portas de fibra óptica, mais uma porta Ethernet. Ele vai ficar na central, vai ser um, e ele custa R$ 3.800. Tem um no-break Online Energy de 1 kVA. Ele vai ser adicionado na central e ele custa R$ 2.000. Então, só com os equipamentos, nós teremos um gasto de R$ 13.000. Temos ainda a definição dos materiais.
será utilizado cabo de fibra óptica de 12 vias. Então, a cada cabo de fibra óptica, nós temos 12 vias, 12 fiozinhos. Então, rolo, serão 2 rolos, cada rolo custando R$ 7.500, serão gastos R$ 15.000. Caixa de emenda para os cabos ópticos, serão utilizados 8, cada um a R$ 100, R$ 800. Conector Fast Fibra, são os conectores de fibra óptica, terão 100 conectores, cada um a R$ 10, então teremos 100.000. Temos o módulo Gigabit SPF. Esse módulo precisaremos de 14, cada um 110, teremos 1.540. Conector RJ45, precisaremos de 20, cada um a 70 centavos, gastaremos R$ 14. A caixa hermétrica rack, o 6 para poste, que é um dos equipamentos que irão ficar dentro, tanto os roteadores como os equipamentos para receber fibra. Precisaremos de 7, cada um a 750, R$ 3.800. 150. O rack por servidor é 44U, precisaremos de 1, e ele custa R$ 1.800. A régua de energia, precisaremos de 8, cada um a 50, R$ 400. Dentro do projeto, nós precisamos adicionar a mão de obra. Precisamos adicionar a mão de obra. Então, para instalar os equipamentos, no caso de fazer o cabeamento na cidade, instalação de caixas e equipamentos, montagem de caixas e emenda de fusão de fibra e rotulação, que é colocar os rótulos em cada fio, em cada porta da rede. A previsão seriam gastos 56 horas para fazer todo esse procedimento, a R$ 120 a hora, gastaria 6.720. A montagem do servidor, instalação dos sistemas e configuração. Gastaria em torno de 24 horas. O custo da hora a R$ 500. Então, a pessoa que for montar servidor e configurar os sistemas e equipamentos, ele embolsaria R$ 12.000, só com essa parte. Então, os gastos com a mão de obra, instalação de equipamentos, vai para 18.720. E aqui nós temos um resumo do orçamento. Gastaríamos nesse projeto 13.440. O material, gastaríamos em torno de 24.000, quase 24.500. E a mão de obra 18.000. Esse projeto ficaria por 56.564. Isso no ano de 2019, 18 de 6 de 2019. Então, para esse ano, se nós fôssemos olhar o preço desses produtos, talvez tivesse bem superior. No final, a gente pode fazer uma breve descrição das configurações do funcionamento da rede. Vai dizer, por exemplo, no 1, uma central com servidor de sistema operacional servidor livre, com suporte a DHCP, DNS, antivírus, firewall, Captive Portal. Uma suíte core responsável por interligar todos os nós da rede. Então, é um pequeno resumo do funcionamento de cada equipamento. E por último, você faz a conclusão. Esse projeto é um projeto adaptativo, poderá ser utilizado em outros espaços, poderá ser utilizado tanto em espaços indoor, em ambientes internos, em ambientes fechados, como outdoor,
em ambientes abertos. Então, outdoor são equipamentos que ficam em ambientes, vamos dizer assim, fora da empresa. Não fica dentro da empresa, fica fora. Então, os equipamentos dentro da empresa, se nós fôssemos instalar equipamentos de rede sem fio, nós iríamos instalar equipamentos indoor. No caso, se nós instalarmos equipamentos fora da empresa, então seriam equipamentos outdoor. O orçamento pode sofrer alterações, levando em consideração a data de entrega, o tempo de execução, pagamento antecipado ou não dos serviços, troca de equipamentos não especificados. No projeto não tem esse equipamento, mas a pessoa quer adicionar um equipamento que não tem. Então pode variar bastante o preço. Acréscimo de outros equipamentos. No caso, quer adicionar outro equipamento. Com esse projeto, percebe-se viável desde que tenha dinheiro de investimento inicial. Então, para todo projeto precisa ter uma certa quantidade de dinheiro para investimento inicial. Não se pode esperar retorno imediato. Por exemplo, se esse projeto eu quisesse obter retorno financeiro, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem Wi-Fi em casa e a maioria das pessoas, por exemplo, utilizam dados móveis. Grande quantidade de pessoas utilizam dados móveis. Quem gostaria de utilizar, por exemplo, uma rede sem fio paga? Então, também tem esses pontos. Podendo variar entre 3 a 10 anos. Então, um projeto implantado hoje, para ter retorno, por exemplo, eles podem variar entre 10 anos, entre 3 e 10 anos para ter retorno. Vou implantar um provedor de internet hoje. Talvez ao implantar eu não obtenha o retorno imediato. Então tenho que pensar a longo prazo. Dependendo de como será a política de oferta do produto e serviço. Então, esse é um pequeno projeto. E nesse projeto é descrito todos os equipamentos necessários. Então vamos só dar uma olhada, por exemplo, nesse equipamento, o preço que ele estaria hoje. Então, se olharmos esses preços, ele está variando entre R$ 1.050 e R$ 1.030. Então, ele hoje está na casa dos R$ 1.000. Então, para 800 teve um aumento bem considerável. Então, esses são equipamentos Wi-Fi. São equipamentos que eles irão trabalhar na frequência 2.4 e 5 GHz. Bem, gente, para nós encerrarmos o conteúdo, eu vou estar mostrando para vocês alguns sistemas operacionais que vocês podem estarem utilizando nos projetos de vocês. No projeto citado, que foi da rede Hotspot, foi colocado lá que poderia ser utilizado sistema operacional de servidores livres, de código aberto, aquele que não precisa pagar pela licença. Mas vai depender muito de quem vai montar o projeto e a sugestão de quem vai ficar fazendo manutenção. Dentro dos sistemas, nós temos o Windows Server, que é o Windows Servidor. Nós conhecemos que existe o sistema Windows, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, mas são sistemas voltados para desktop convencional, para computadores residenciais. Já o Windows Server é um sistema operacional voltado para servidores. É um sistema exclusivo. Esse sistema ele vai servir para gerenciar os usuários. Ele é utilizado para gerenciar todo mundo que se conecta à sua rede. Existem várias versões do Windows Server. Hoje em dia, a última versão é o Windows Server 2019, mas, por exemplo, temos o Windows Server 2016, o Windows Server 2012, o Windows Server 2008 e o Windows Server 2003. Então, temos essas versões do Windows Server e elas são utilizadas principalmente para servidores. Com ela, você pode implementar vários serviços, como cadastro de cliente, como cadastro de equipamento, como servidores de endereço, servidor de IP, pode implementar sistema de antivírus e sistema firewall.
Isso no Windows Server. Outras distribuições para servidores, por exemplo, é o Ubuntu Server. Existe o Ubuntu Desktop, que é o que a gente geralmente utiliza nos nossos computadores, e existe o Ubuntu Server, que é a distribuição do Ubuntu para servidores. Assim como o Windows, vai existir várias versões. A mais recente, a 20.04, mas nós poderemos encontrar outras versões do Ubuntu Server. Mais uma vez, é um sistema voltado para servidores. Com ele, você poderá também configurar o sistema de DHCP, o sistema de compartilhamento de arquivos. Você pode instalar um sistema de FTP, você pode instalar sistemas para web, montar seu próprio servidor de websites. Então, o Ubuntu Server tem essas pedidos. Você pode montar também, por exemplo, um servidor de mídia, de áudio, de vídeo, de streaming. Então, o Windows Server também permite. Você pode também trabalhar com sistemas antivírus para verificar a rede e pode também trabalhar com o Firewall, IPS-IDS. Nós temos também outras distribuições como o Debian. Temos o Debian Server e ele também vai servir com o propósito de criar servidores robustos com direito a várias configurações, com configurações de rede, com IP, com IPS, com IDS, com antivírus, com banco de dados, com servidores para controle de usuário. É mais uma distribuição Linux que vem para implementar servidores. Temos o Zenshall, que é uma versão baseada no Linux, só que ela é uma versão paga. Então, ela também é uma versão para servidores e nela você pode configurar, gerenciar sistemas de e-mail, configurar redes, configurar diretórios, cadastrar clientes e ele é capaz também de criar sistemas de mídia e compartilhamento de arquivos, também websites. Tem aqui um site muito bom, que é o 8net, que nele você vai encontrar vários artigos sobre Linux. E nesse artigo ele vai trazer 10 distribuições Linux para servidores, que eu estarei disponibilizando para que vocês possam conhecer melhor essas distribuições para servidores. Um outro sistema que é voltado para a rede é o pfSense. Ele é um sistema firewall, mas que é implementado, você pode baixar pacotes e instalar com antivírus para a rede, pode instalar sistema web, pode utilizar ele para controle geral de rede, com DNS, com IP, configurações de IP, com acesso remoto, com servidor de mídia. A vantagem do pfSense é que a mídia dele é uma mídia extremamente pequena comparada com os outros sistemas. Então, esses são sistemas utilizados para servidores.